Graça e paz, povo de Deus. É com muita alegria que estamos dando início ao segundo episódio do podcast da Igreja Fé e Milagres. E nesse episódio de hoje, é com muita alegria que nós estamos indo até você para levar Cristo até a sua casa. E hoje, com muita honra no meu coração, estou recebendo aqui no nosso estúdio Douglas Alves Andrade da Silveira, engenheiro agrônomo, empresário, maratonista, acima de tudo, um homem de Deus, casado com Bibiana Alves e pai de José, Maria e João. Douglas Alves, seja muito bem-vindo, é um prazer te recebê-lo e que Deus te abençoe. Pastor Lélio, que alegria, que satisfação, muita alegria no meu coração que eu estou participando aqui contigo hoje, um projeto que nasceu dentro do coração do Senhor, um projeto que frutificou e com toda certeza tem como pauta principal glorificar o nome de Deus. E que bom que eu estou aqui hoje para a gente poder conversar, para poder falar um pouquinho sobre a minha vida, sobre a minha trajetória, e eu espero que possa servir de inspiração, que possa sacudir muitas pessoas, que a gente possa alcançar muitas pessoas e que, acima de tudo, glorificar o nome de Deus. Parabéns pelo projeto, parabéns por toda a estrutura, o Vinícius está ali atrás filmando, toda essa sala maravilhosa e linda aqui para, com toda certeza, ter um projeto aí cheio de frutos e cheio de esperança no coração de muitas pessoas. Muito obrigado pela honra de estar aqui. E eu glorifico a Deus porque você faz parte deste projeto. Eu acredito que o sonho que Deus colocou no meu coração foi compartilhado com o seu coração nos nossos treinos de corrida. E você foi uma pessoa fundamental para que toda essa estrutura estivesse montada. E assim como estávamos falando agora há pouco, que o nosso primeiro e maior intuito do podcast é levar Cristo às pessoas, fazer com que ele seja conhecido, porque nós sabemos que muitas pessoas hoje se encontram sem esperança, sem expectativa de vida, sem propósitos de vida. E como foi bom o seu incentivo à igreja, né, com o seu entendimento, conhecimento e sabedoria de podcast, muito bem sucedido em tudo que você faz. Então você tem uma parcela muito importante também aonde chegar esse podcast. E hoje nós queremos que essa história linda de superação, uma história de garra, uma história de batalha que você já enfrentou, ela seja conhecida por muitos. Porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas, Douglas, e não imaginamos o que cada pessoa passa. Nós temos um entendimento de que a vida do outro às vezes é melhor do que a nossa ou mais fácil do que a nossa. E você vai ser uma pessoa muito importante para falar o seu testemunho. Amém. E eu quero aqui, nada mais, nada menos, começar lhe fazendo uma pergunta muito importante. Quem foi Douglas Alves da Silveira antes de conhecer Jesus? Amém. Sem cortes. Bora lá. Essa pergunta é uma pergunta que mexe muito comigo, assim, que me faz lembrar muita coisa. Eu tinha muita dificuldade de falar sobre a minha vida, sobre o meu passado, sobre tudo que aconteceu comigo, de uma maneira aberta, de uma maneira sem cortes. E a gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de escutar a nossa amiga missionária, me ajuda aqui, missionária do Quênia, a Fran, a pastora Fran, que deu um testemunho maravilhoso e bastante impactante, e ela trouxe aos nossos corações uma frase que muito me marcou, que se Jesus colocou essa história na sua vida, se Jesus colocou esse testemunho que você carrega, saiba que você pode e deve utilizá-lo para poder alcançar mais pessoas. Então, isso transformou o finalzinho assim, da minha mente, do que eu sempre venho pensando sobre a minha vida, e a caminhada com Cristo, que agora vai fazer 1 ano. Sou um jovem, né, recém-nascido para Cristo. Eu tenho aprendido muito nesses últimos 12 meses, principalmente com o seu pastoreio, principalmente com a nossa caminhada juntos. E essa última palavra da pastora Fran me deu um start de vamos contar essa história para muita gente, vamos alcançar muitas pessoas e que, acima de tudo, mais uma vez, o nome de Deus esteja na frente, mas que possa servir de alerta para que muitas pessoas, e eu carrego um versículo, até separei para a gente conversar sobre ele aqui, eu carrego um versículo da primeira carta a Coríntios 10:12, que fala:
Assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. E eu me encontrei nessa situação por algumas vezes, e o meu testemunho, ele é um testemunho de, eu digo, superação no âmbito profissional, superação no âmbito familiar, superação no âmbito espiritual. E a hora que eu olho para toda a minha vida como um todo, em todas as áreas, ela tem se transformado nos últimos meses, no último ano. E basicamente, resumindo assim, mas começando lá de trás, eu venho de uma família católica, eu venho de uma família de pais e mãe católicos, que me deu uma boa criação. Comecei a trabalhar muito cedo no depósito de material de construção de um tio meu. Muito conhecido no depósito do Astério. E trabalhei lá por um período, foi bastante legal ali que eu comecei a introduzir assim na minha vida profissional. Depois fui trabalhar na papelaria, trabalhei com o Denis na Cresa. Depois ingressei na faculdade, na agronomia. Ali eu tive a oportunidade de trabalhar também com o Eduardo, em planejamento. E durante toda a minha vida eu fui muito organizado. Minhas questões financeiras sempre foram muito organizadas, mesmo ganhando muito pouco. Eu sempre tinha dinheiro guardado. O meu pai, né, dando toda a provisão, e depois entrei na faculdade, então fui o primeiro a passar no curso de agronomia, sempre fui um aluno bastante dedicado, eu sempre fui um jovem com bastante facilidade de aprendizado, e eu hoje percebo que tudo isso contribuiu muito para a minha evolução, principalmente no quesito profissional. Então cresci muito, eu formei em agronomia, depois logo mudei para São Gotardo, fiquei lá por muitos anos, fiquei lá quase 7 anos, passei por 2 empresas lá, um abraço para todos de São Gotardo, foi uma parte muito importante da minha vida, e ali eu tive uma ascensão profissional muito grande. Saí de São Gotardo, casei com a Bibiana, um beijo para minha esposa linda, querida, mãe dos nossos 3 filhos, José, Maria e João. E ali em São Gotardo a gente teve tempos maravilhosos, assim, onde eu pude conhecer bastante esse universo do empreendedorismo. São Gotardo é uma cidade de muita oportunidade. Mas a minha conexão com Deus, hoje eu percebo isso, mas a minha conexão com Deus, eu tinha em São Gotardo, junto com a Bibiana, a gente era participante de uma outra religião, e a gente era muito, muito envolvido e tudo mais. E hoje eu percebo, depois da conversão, depois desse 1 ano, que o meu conhecimento de Jesus e meu conhecimento era um conhecimento muito raso, um conhecimento sem profundidade. E a gente fala muito sobre relacionamento, então eu percebo que o meu relacionamento era muito raso, muito vago. A Bibiana não, a Bibiana sempre teve uma profundidade maior de relação com Jesus. Então eu lembro dela falar que dela se pegar chorando, de olhos fechados, pensando nela sentada no colo de Jesus, dela conversando com Jesus. E eu sempre tive essa dificuldade assim, de conexão, dificuldade de entender, dificuldade de ter uma relação próxima com Deus. E isso, hoje eu olho com um olhar de admiração muito grande, porque a Bibiana já tinha essa conexão muito antes de eu entender o que era isso. E ela evoluiu muito nos últimos 10 anos no quesito espiritual, e eu fiquei bastante estagnado. Mas o homem, e assim eu me encontrava, o homem com aquela ideia de provedor e com a questão financeira principalmente como sendo a principal batalha de casa, e eu tinha esse olhar muito fixo para isso, eu consegui muito rápido ter uma ascensão. Então eu montei uma grande empresa junto com um sócio na época em Uberlândia, um grande negócio que nasceu, e logo que nasceu explodiu, e junto com essa explosão no empreendedorismo começou a aparecer vários deslizes, várias sementes de queda. E essa palavra é uma palavra, o senhor já pregou sobre essa palavra, sementes de queda, e eu lembro muito forte sobre isso, e vem muito a calhar com 1 Coríntios 10:12, de que cuidado para quem não está de pé, cuidado quem está de pé para que não caia, porque as sementes de queda, elas vêm quando a gente está totalmente desconexo. E a minha vida não foi diferente, e eu tinha uma área da minha vida que estava muito bem,
era a área financeira. Tinha uma área da minha vida que estava extremamente explodida, a parte profissional. O resto tudo, quando eu olho hoje, estava desmoronado. Então, a estrutura familiar estava desmoronada, a estrutura de amizades totalmente desconexas, o olhar para Cristo, o estar diante do centro da vontade de Deus, eu nem sabia o que era isso. Eu não entendia o que hoje eu entendo. Eu converso muito sobre tudo que aconteceu na minha vida e de uma maneira breve em Uberlândia, nesse episódio de empreendedorismo e dar certo. Montei uma empresa aqui com 4 meses, 5 meses, do final do ano faturou 6 milhões de reais, no outro ano fomos para 15 milhões de reais, depois 30 milhões de reais. E eu e esse sócio, nós nos encontramos numa situação de deixar de ser empregado para ser empresário e com 2 anos e meio, 3 anos, estarmos milionários. E você tinha quantos anos nessa época? Tinha 30 anos de idade. Muito jovem, muito né? jovem. Com um patrimônio milionário. Não, sim, então eu tive muito acesso a tudo isso. Então, desde comprar fazendas, iniciar novos projetos, carros, lotes, tudo a empresa a qual eu e esse sócio pertencia prosperou muito. E todos ao nosso redor também prosperaram, os funcionários. Então a gente tinha um time de campeões, de fato. A gente conseguiu reunir um time de 20 pessoas atuando no estado de Minas todo. Então, do ponto de vista profissional, eu sempre tive muita facilidade para lidar com pessoas, para lidar com conexões, para lidar com projetos. Nunca tive medo de números e eu estava surfando essa onda. E eu me perdi, as sementes de queda vieram, as sementes dos vícios vieram. Então, quando... Em um tempo de ascensão profissional, as sementes de queda estavam ali no seu coração. E segundo o entendimento, todo ser humano ele tem suas sementes de queda. Eu acho que devido a isso, que o apóstolo Paulo, no texto que você acabou de ler, Coríntios 10, 12, aquele que está de pé, cuida para que não caia. Podemos dizer que naquele tempo o Douglas estava totalmente voltado para o sucesso profissional e abriu a retaguarda em outras áreas da sua vida, foi onde as sementes de queda vieram a florar? Será que seria isso? Perfeito. Imagina que eu tinha um olhar muito fixo para que os negócios acontecessem bem, da melhor maneira possível. Então eu saía de casa na segunda e voltava na sexta. Então eu dormia a semana toda fora de casa. A bebida começou a ser uma aliada frequente, que era no final de semana, começou a ser sexta, sábado, domingo. Daqui a pouco começou a ser quinta, sexta, sábado, domingo. Daqui a pouco começou a ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Daí a pouco começou a não ser mais só durante os 7 dias da semana, começou a ser numa reunião empresarial, na hora do almoço tomar um chopp. Dali a pouco, e tudo de uma maneira muito sutil, e aqui eu chamo a atenção, e uma atenção muito especial assim, para todos que estão nos escutando. Nenhuma grande queda acontece do dia para a noite. Nenhuma grande queda simplesmente brota do nada. As coisas acontecem de uma maneira muito sutil. A queda, ela vem numa sutileza tão grande que a hora que a gente percebe, ela simplesmente aconteceu. E nesse tempo a família já não tinha tanta sua atenção mais? Ou você conseguia conciliar essa agenda empresarial extensa com uma vida de reuniões, uma vida na bebida, porque a bebida é a porta de entrada para todos os demais vícios, e você conseguia nesse tempo dar atenção para a Bibiana? Eu acho que você só tinha o José e a Maria deveria estar recém-nascida, ou você já não conseguia conciliar tudo isso? Hoje eu uso muito a palavra cegueira espiritual, porque no olhar do Douglas daquela época, estava tudo certo. Eu conseguia conciliar a família, eu conseguia conciliar os amigos, conseguia conciliar o trabalho, eu conseguia conciliar Deus, e na verdade não conseguia nada. Estava entrando em um abismo.
sem entender o quão grande era esse abismo. Então, logo o vício da bebida começou a virar outros vícios. Sendo ele uma porta de entrada para todos, vícios. Começou a acontecer um vício em jogo. Jogos. Então, eu comecei de uma maneira extremamente sutil, de uma maneira extremamente inofensiva. Nada a ver. Tá tudo bem, é um entretenimento. Jogos pelo celular, cuidado. Pai, cuidado mãe, cuidado esposa. Jogos pelo celular. Cuidado filhos. Cuidado filho. E a gente não percebe a profundidade do problema que a gente está entrando. E o que foi acontecendo de uma maneira muito sutil começou a ter um peso muito grande, onde eu comecei a misturar todas as coisas. E eu tinha muita dificuldade de falar sobre isso. E essa sociedade minha em Uberlândia acabou. Aí você pode me perguntar, mas por que essa sociedade acabou? Essa sociedade acabou porque o Douglas doente do vício da bebida, o Douglas do vício do jogo, misturou toda a vida pessoal com a vida empresarial. E o vício em jogo, ele se assemelha a um vício... Todos os vícios, na verdade, eles têm uma atuação muito forte no nosso psico, de uma dependência muito grande, sem com que o viciado entenda que está preso àquilo. Então, quando é discutido com um problema, com uma pessoa, um indivíduo com problema de alcoolismo, muitas das vezes ele não entende o real problema que ele está. Ele brinca com o problema, ou ele esnoba o problema, ou ele minimiza o problema, onde às vezes ele só está precisando dar luz para que Deus o ajude através de alguma pessoa. Eu tive várias oportunidades, mas várias. Eu olho hoje e falo, meu Deus, como Deus tentou usar pessoas para me auxiliar e eu não enxerguei como sendo Deus. Deus usou várias pessoas para poder me estender a mão, e eu, na minha individualidade, já começando a entender o tamanho do problema que eu estava envolvido. Falei, não, eu consigo sair disso sozinho. De fato, eu não conseguia e não consegui sair. Eu misturei todos os meus problemas pessoais, conta empresarial, conta pessoal. Eu comecei a mexer no dinheiro da minha empresa, que era meu e do meu sócio. Eu fiz uma verdadeira bagunça. Aquele Douglas extremamente organizado do princípio já não conseguiu manter a organização. Zero. A Bíblia diz, Douglas, no Salmo 47, isso é importante todos saberem, que um abismo chama outro abismo. Então começou o vício da bebida, que veio o vício dos jogos, que entrou uma falta de controle na administração. Com certeza, nessa altura, a família já estava desguarnecida, começa a vir os problemas no casamento, porque isso não é somente a sua esposa, mas qualquer esposa Sim. espera um esposo presente, uma segurança, que é isso que as nossas esposas esperam de nós, e as sementes de queda falando mais alto. E são problemas que a Bíblia diz sobre a parábola do bom samaritano, que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Segundo alguns teólogos, dizem que de Jerusalém a Jericó era uma distância de aproximadamente 25 quilômetros. Só que ela era imperceptível. A pessoa só iria entender que esse caminho era uma descida quando ele estava em Jericó. E Jesus conta esta parábola. Você que é um maratonista, uma pessoa que também já foi do pedal, sabe que em alguns momentos na rodovia a gente não percebe que estamos descendo ou que estamos subindo quando estamos de bicicleta ou estamos correndo. E assim também é na vida da pessoa. Tem momentos que ela só vai entender que está no fundo do poço quando chegou lá no fundo. E o fundo do poço ele vem com muita humilhação, ele vem com bastante vergonha. Então eu senti muita vergonha de tudo. Quando tudo aconteceu, eu falei, o que aconteceu? Então o que aconteceu na minha vida é que eu vim de uma prosperidade muito grande, de uma riqueza muito grande, e simplesmente, durante todo esse período, eu vou chamar de dia para noite, eu quebrei.
pessoa física quebrou. A empresa, graças a Deus, continua, está próspera. Sociedade terminou. Infelizmente, a nossa sociedade, a minha e do meu ex-sócio, ela se encerrou de uma maneira onde a gente não tem uma amizade como a gente tinha. A gente não tem mais comunhão. Contato. E muito por tudo que aconteceu. E eu não cobro dele e também nem me cobro, mas eu sinto que a falta de Deus fez com que eu não enxergasse tudo que aconteceu. Você acha que naquele tempo, nesse tempo que você está dizendo, havia dentro do Douglas uma compulsão? Sim, com toda certeza. Com toda certeza. Eu me lembro com muita, não digo tristeza, mas eu me lembro do cenário, assim, dos jogos, da compulsão, de querer que o outro dia chegue para poder jogar mais. O grande problema, aí quando eu bebi eu jogava mais, então um abismo realmente puxa outro abismo. Na prática eu vivi isso dia após dia por muito tempo. E quando tudo aconteceu eu falei, meu Deus. E a Bíblia também, a Bíblia é um verdadeiro manual de vida. A Bíblia é uma verdadeira riqueza de tudo que a gente precisa. E a Bíblia fala muito sobre... Tem uma passagem que fala que o coração quebrantado está próximo do Senhor. E eu senti isso na pele também. Quando a gente está com o coração totalmente quebrado, quando a gente está totalmente aberto, naquele cenário que os outros olham e falam assim, aquele ali, só Deus. E realmente só Deus, quando a gente chega num fundo do poço de entender esse abismo. E eu me encontrei lá, eu e minha família. E coloquei a minha família lá nesse abismo. E o que foi isso para a Bibiana, quando ela soube de tudo isso? Quando tudo aconteceu, a gente estava em Uberlândia, foi bastante vergonhoso, humilhante, decepcionante, mas ela nunca pensou, e hoje a gente discute muito isso, a gente já discutiu mais, mas a gente discute muito isso sobre estar nesse cenário e muitas das vezes a esposa não querer isso mais para a vida dela. E isso, segundo a Bibiana, nunca passou na cabeça dela. Ela sempre foi uma companheira Nunca passou fiel. Na cabeça dela a separação. Nunca passou na cabeça dela achar que tinha que jogar a toalha. Mas passou muita coisa, né? Passou muita decepção. Muito medo. Insegurança. Eu contraí uma dívida muito grande. Eu saí de empresário para desempregado. Com um monte de dívida. Eu lembro de não ter dinheiro para cortar o cabelo. Você lembra o valor da dívida que você contraiu? Eu lembro. Foi um valor... Eu acho que seria legal você trazer a realidade, porque talvez não. Com certeza tem muitas pessoas nos assistindo agora que pode estar indo no mesmo caminho que você foi, achando que vai sair com facilidade. E a dívida, a conta chega. Por mais que às vezes a gente tenta entender que conseguiremos, mas nesse caso da compulsão faltou o domínio. Então a dívida vem. Uhum. Se você achar confortável, fique à vontade. E que bom que se a gente pudesse aprender com o erro dos outros. Exatamente. E que se esse testemunho servir para alcançar uma pessoa... Com certeza vai servir muito. Ele já vai valer, mas eu me envolvi... Quando a gente fala em jogos, principalmente eletrônicos, muito cuidado com isso todo mundo. E quem eu vejo, eu primeiro oro hoje. Porque o joguinho eletrônico, o clique para você perder R$1 é o mesmo clique para você perder R$10. Que é o mesmo clique para você perder R$1.000. Que é o mesmo clique para você perder R$100 mil. R$1 milhão. 2, 3, 4 milhões de reais. 5 milhões de reais. 6 milhões de reais. Que foi sua dívida? Foi minha dívida. 6 milhões de reais. Bebida e jogos. E o que passava na sua cabeça, na sua mente? O que será de mim? Passou isso em você? Como vou sair disso?
O primeiro pensamento que veio foi um pensamento de acabar com a minha vida. Tirar sua vida. É uma dica que Satanás tem dado a muitas pessoas, né, Douglas? E eu fico até... Mas eu pensei muito, assim, esse pensamento, se você tá com esse pensamento, saiba que tudo passa. Tudo passa. E eu me lembro como fosse agora, assim, de que pessoas que a gente ama e pessoas que nos amam existem numa quantidade muito menor do que a gente acha. Muito menor. Muito menor. Quando tudo isso aconteceu, eu mandei uma mensagem pro Luiz Henrique, meu primo. Grande homem de Deus. Grande homem de Deus, e para mim sempre foi uma referência de homem de Deus. Ele que já tinha se convertido há muitos anos. E eu mandei uma mensagem para ele, um texto gigantesco no WhatsApp, explicando tudo, falando tudo. Eu não tinha coragem de falar. Toda a verdade. Eu falei tudo em texto. E eu lá em Uberlândia. E o Luiz também enfrenta um desafio na vida dele muito grande com o vício do pai, com o alcoolismo. Então ele sabe do que é lidar com alguém que tem problema com vício. E eu lembro dele me fazer só uma pergunta. Não veio um consolo, não veio um abraço, só veio uma pergunta. Ele falou: Douglas, você quer sair dessa vida? Porque se você quiser, eu tô indo pra Uberlândia agora. Se você não quiser, eu tô cansado de lidar com quem tem problema com vício que não quer ajuda. E mais do que rapidamente eu falei que queria. E quando eu pisquei o olho em Uberlândia, ele chegou. No mesmo dia? No mesmo dia. O prazo dele, eu vejo hoje, organizar as malas e ir. E ele foi com toda aquela energia, com alto astral, e já olhando uma página virada, que na verdade a página tinha acabado de acontecer. E ele já tratando aquilo como uma página virada, vamos erguer a cabeça, vamos para um caminho assim, para um caminho assado. A gente orou, ele leu a Bíblia. E essa conexão com Cristo, ela já acontecia por intermédio dele na minha vida de uma maneira bem sutil. E hoje eu brinco com ele: por que você não falou mais de Deus pra mim? E por que você não me levou pra igreja antes? Não insistiu por que você não insistiu comigo? Mas ele, por amor e respeito, e muito respeito, ele sempre teve cautela pra falar de Jesus comigo. Pra não... com medo. Ser cansativo. Ser aquele crente chato. Ele tinha esse receio. E glória a Deus por isso. E hoje eu glorifico muito a Deus pela vida dele. Hoje ele é um grande irmão que eu tenho, de caminhada em Cristo. Um grande irmão na vida, um grande irmão nos negócios, um grande irmão em tudo. Agora estamos firmes no projeto da academia juntos. Então a gente está muito junto. Ele foi para Uberlândia, leu Bíblia, a gente conversou. Ele fez uma compra de carne no supermercado para mim. Até isso acabou na sua casa. Não tinha nada. Eu não tinha condição de nada. Eu tava com todas as contas do cheque especial. E isso fora, já tinha com 2 dias a minha sociedade acabou. Com 2 dias eu transferi fazenda, com 2 dias eu transferi todas as empresas, carro, tudo. 2 dias acabou tudo. Nessa época, Douglas, que você estava nesse caminho de jogos, no caminho de bebida, e a bebida se tornou uma amiga, uma aliada, veio também aquelas pessoas que se diziam amigas, fazer parte dessa mesa com você, usufruindo da sua boa vontade, do seu dinheiro, e no momento que tudo explodiu, essas pessoas foram embora?
Ou foi uma coisa mais individual, você mesmo? Não, com toda certeza. Eu não quero aqui culpar ninguém disso. O propósito não é esse. Sim, mas a culpa foi 100% minha de não ter encontrado um caminho para ser seguido, de não ter sido firme no meu propósito, de não ter sido firme nos meus bons costumes. Porque eu tive uma boa criação. Eu sempre tive um bom histórico. Eu sempre fui... E eu lembro, e hoje eu mudei esse discurso, mas eu falava assim... Eu sou muito bom com pessoas. Eu sou fera para conduzir uma reunião. Eu sou fera nos negócios. E no fundo, eu entendia, e hoje eu abordo, hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o hoje também, mas já dando um passo para frente, hoje eu conduzo pessoas, hoje eu conduzo projetos, hoje eu conduzo negócios, mas a minha frase mudou. Hoje eu falo, eu sou excepcional para conduzir por pessoas, eu sou excepcional para conduzir reuniões, eu sou excepcional para conduzir negócios. Eu entendo e amo isso, porque Deus me capacita. Amém. Já não é mais o Douglas. Não. E toda vez que eu falo isso, Deus me capacita mais. E toda vez que eu falo isso, o nome dele é glorificado, vem mais unção de sabedoria. Eu vou para uma reunião, oro antes de ir para uma reunião, as coisas fluem. Como a vontade de Deus tem que ser. Então, voltando um pouco, o Luiz chegou, leu para você, ensinou você, e ali começou um novo processo de conversão, Douglas? Eu digo que sim. Eu e a Bibiana, nós ficamos um mês em Uberlândia. Foi um mês mágico, de muita leitura, de muito Deus, de muita oração em conjunto e de muita corrida. Eu corria todo dia. Nesse momento eu me encontrava buscando uma recolocação no mercado. Então eu comecei a ter pequenos lampejos de montar alguns projetos e entendi que não era o caminho. O caminho era voltar, dar alguns passos para trás, cuidar da minha família, cuidar dos meus, de fato, da minha fortaleza e depois, com estrutura firme, com estrutura sólida, quem sabe, ir de novo para o mercado, quem sabe montar de novo um negócio. Recomeçar. Mas naquele momento estava totalmente fechado. A gente viveu um mês de muita oração, até que as coisas começaram a fluir. Eu fui trabalhar no Carmo do Paranaíba, fui ficar à frente de uma operação comercial de uma cooperativa, comecei a novamente... Oportunidades vieram. Uma oportunidade veio muito boa, e ali eu comecei a auxiliar nesses processos comerciais, contribuir para aquela operação, e ali eu fiquei por 2 anos trabalhando. Indo trabalhar a pé, eu tinha caminhonete do ano, a minha esposa tinha um carro do ano, daqui a pouco eu fiquei sem caminhonete, a minha esposa ficou sem carro, a gente pegou um carro emprestado com a minha mãe para poder levar o menino para a escola. Então eu fiquei com um carro emprestado da minha mãe por 2 anos. Tudo. Ia trabalhar a pé. A minha vida ficou extremamente caseira, simplista. Você mencionou sobre as pessoas. O filtro das pessoas na minha vida, ele mudou o filtro, e as pessoas que começaram a fazer parte da minha comunhão foram as verdadeiras pessoas que sempre me amaram. Então, a Bibiana, eu não consigo nem expressar o meu amor e tudo que a gente viveu junto, e minha gratidão por tudo que a gente passou junto. Ela foi a grande guerreira de tudo isso, ela foi o grande pilar de sustentação de tudo isso. O Luiz, meu irmão de sangue, Ismael, os meus pais, o João Paulo, meu primo. Sua família é maravilhosa, né? Minha família me apoiou e impressionante como decisões erradas, como tomada de rumos errôneos que eu fiz na minha vida, e a família ainda falar: vem cá, meu filho, você é meu filho. Minha mãe me abraçou chorando quando ficou sabendo de tudo. Meu pai ficou muito sentido, muito mal. Mas nós vamos recomeçar. Amanhã vai ser um dia melhor. Amanhã vai ser um dia melhor. E as coisas começaram a acontecer. A caminhada com Deus, com Cristo,
uma coisa extremamente importante que eu quero falar para todo mundo. Então, o que eu falei pro Luiz tinha que ter falado mais de Deus para mim, tinha que ter falado mais de Cristo para mim. Mas hoje eu entendo e respeito muito ele. E muito provavelmente, se ele fala, eu ia estar surdo. Muito provavelmente, se ele fala, ele ia ser chato. Então, a maturidade espiritual dele para saber dosar um provérbio, para saber dosar a história de Jó, para saber era muito sutil. E se ele fosse chato aos olhos do Douglas, muito provavelmente atrapalharia nossa amizade. Mas hoje eu enxergo diferente. E hoje, com um ano de convertido, eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero falar de Jesus para todo mundo. Eu quero falar de como ele transformou minha vida e como ele pode transformar a vida de quem ainda não enxergou. Então, quando eu venho e começo a trabalhar e começo a entender, começo a vir degustar uma palavra na Igreja Fé e Milagres, eu vim aqui num domingo, lá no Gálatas, quando eu estava lá. Eu me lembro que teve um período que nós estávamos no Gálatas Golden Hotel, aqui um grande abraço para o nosso amigo Aurélio. Estávamos reformando o templo e nós ficamos lá por 1 ano, 1 mês e 11 dias. E o Douglas chegava lá na porta, ficava meio que naquele namoro com o culto, às vezes não entrava, às vezes entrava. Ficava no fundo. Ficava lá no fundo. E eu sempre admirei muito você, Douglas, pelo seu caráter, pelo seu sorriso, pela sua espontaneidade de ser um amigo verdadeiro. E eu pensava, um dia o Douglas vai entender sobre isso. E como foi bom, eu queria frisar sobre isso, que eu lembro direitinho. Foi maravilhoso. De você na porta da igreja, às vezes não entrava. Não sei se teve vezes que você estava fazendo suas corridas e parava por ali aos domingos. Passei na volta das corridas, entrava e Jesus ficava, foi te conquistando um dia após dia. Eu lembro de passar lá um dia, de ir no culto um dia de domingo de manhã e ser totalmente fisgado. Mas fisgado, o Espírito Santo me fisgou assim pelo louvor. E o pastor Fernando no louvor, aquele violão, aquela voz alta e aquela gritaria gostosa. E eu me senti em casa. Aquele dia, foi o primeiro dia que eu senti em casa. Na Igreja Fé e Milagres. Olha aí, pastor Fernando, a responsabilidade que o senhor tem, né? Eu me senti muito em casa. Louvor maravilhoso dele. Com louvor e com ele falando, com ele cantando. E eu senti uma energia que eu não estava acostumado a sentir. Eu senti amor. Um amor e tal. Hoje eu entendo que era o Espírito Santo já dentro de mim, mas eu não entendia. Eu senti um calor, uma vontade de sair do lugar, uma vontade de levantar a mão, uma vontade de adorar, uma vontade de cantar uma música que eu nem sabia cantar. E ali eu senti isso, mas eu não era membro da igreja, morava no Carmo, estava indo e vindo, ia no culto, a Bibiana não ia. Falei, gente, será que algum dia eu vou vir aqui? Será que algum dia? Mas para mim era muito distante todo esse movimento, mas o meu coração, ele estava quebrantado. E coração quebrantado, o Senhor está pertinho. E o Luiz um dia me fez um convite, não de vir para a igreja, de ir para um evento que chama Legendários. Na montanha. Na montanha. Então eu sempre fui do esporte, sempre gostei de atividade física. A atividade física ela se intensificou muito na minha vida depois que tudo aconteceu em Uberlândia. Então eu comecei a correr todo dia, comecei a me profissionalizar na corrida, do ponto de vista de treino, periodicidade. Então hoje eu me considero um corredor amador, maratonista, trouxe o senhor para esse mundo das corridas. A medalha está ali, o nosso presente. Tem uma medalha ali. Maratona Internacional de Porto Alegre, essa maratona, que é sua, que você deu de presente para a gente. Essa medalha ela tem história muito boa, 42.195 metros, minha primeira maratona sub-4, minha primeira maratona com a presença de Deus. Foi maravilhosa essa medalha. Depois que começou a correr comigo, nunca mais sub-4. Nunca mais sub-4. Vamos alcançar esse sub-4. Meu Deus, misericórdia. Mas aí o esporte sempre teve na minha vida e eu sempre... E é engraçado porque quem viveu uma vida de compulsão igual eu, muito forte pela bebida, pelo jogo, eu percebo hoje que a compulsão, ela tá dentro de mim. E se eu não cuidar... Graças a Deus, é muito legal falar isso. E quando aconteceu essa quebra em Uberlândia, eu falei para minha esposa, e eu contraí uma dívida muito grande. E falei, amor, vou voltar a beber.
eu vou parar de beber agora e eu vou voltar a beber só quando eu quitar essas dívidas. Só quando eu quitar as dívidas. Eu fiz uma grande dívida na empresa e parte dessa dívida eu fiz no meu CPF, uma dívida grande, uma dívida de próximo de R$1 milhão. Falei, quando eu pagar essa dívida, eu bebo. Eu vou voltar a beber. Eu vou ficar aqui num período sem beber por respeito. Eu não entendia, né? Mas eu vou fazer esse propósito aqui de ficar sem beber até eu pagar essa dívida. E assim foi pro mundo da corrida, e assim foi pro mundo de começar a entender um pouco mais essa caminhada. E o Luiz me fez esse convite. Eu estava falando da compulsão, e eu entendo que hoje eu troquei todas aquelas compulsões por uma compulsão em esporte. Então eu sou apaixonado por esporte, sou apaixonado por essa energia, sou apaixonado por desafio, sou apaixonado por vencer, por prova. Gosta de disputa. Esse é o movimento que eu gosto. Inclusive nós vamos fazer a inscrição hoje para a Maratona do Rio de Janeiro. Se Deus quiser, vamos correr os 42 quilômetros do Rio de Janeiro. Aí o Luiz, entendendo isso e sendo muito, com a sabedoria muito grande, e tentando me fisgar para Jesus, ele fez o convite do Legendários com a pegada do esporte. Ele falou, Douglas, lá é um evento, eu vou te convidar, um evento que chama Legendários, acontece em João Pinheiro, um evento que acontece de quinta a domingo, e é uma imersão em Deus, mas tem uma pegada de subir a montanha, de esporte, você gosta disso, de desafio físico, mas, além do físico, tem um desafio espiritual, um desafio de você encontrar com Deus. Tá aqui uma lista, e você só tem que seguir essa lista. E eu falei, beleza, eu vou. Quando ele me convidou, de bate-pronto, eu falei, eu vou. E ele ficou surpreso. E eu comecei a perguntar um pouco mais, entender o que era, o que tem que levar, onde que dorme, o que faz, o que eu vou comer, como é que vai ser aquilo, como é que vai ser aquilo outro, porque é uma montanha, eu preciso saber da hidratação, preciso saber da alimentação, tem que levar gel de carboidrato, não tem que levar. E começou um mistério de que siga a lista. Desfrute o caminho. E eu entendi que era para poder preservar o que aconteceria lá. E, em respeito a isso, segui a lista, comprei todos os equipamentos que precisava levar e fomos para João Pinheiro. Cheguei aqui na porta da igreja, caladinho, todo mundo numa conversa, todo mundo naquela comunhão gostosa, e eu morrendo de vergonha. E entrei dentro do ônibus e a gente seguiu para João Pinheiro. Seguiu para João Pinheiro, quinta-feira, fomos almoçar, já vimos aquela multidão de gente de laranja. Adrenalina. Não estava entendendo nada. Curiosidade e tudo mais. Falei, beleza, desafio físico, legal. E mal eu sabia que pro desafio físico eu estava pronto. Pro desafio físico, ele teve os seus desafios, mas o desafio espiritual e o apanhar da palavra me pegou de tudo quanto é lado, no bom sentido. Eu voltei de lá muito impactado. Eu não vou aqui falar muita coisa, porque eu quero que você, homem, eu quero que você que precise de uma transformação, eu quero que você que se encontra num lugar onde não é o seu lugar, que você possa também viver essa experiência. Para mim foi muito impactante o Legendários. O Legendários foi uma grande transformação na minha vida. Uma transformação de reset. Uma transformação de entender e falar assim, você está no caminho errado. Porque eu já tinha sofrido uma dor muito grande. Já tinha 1 ano e pouco essa dor, 1 ano e meio. Eu já estava numa caminhada melhor. Numa caminhada já com uma certa comunhão com Deus. Eu já tinha um temor a Deus. Eu já tinha me liberto da bebida. Já tinha me liberto dos jogos. Nunca mais coloquei uma gota de álcool na boca. Nunca mais peguei nada de jogo. Nunca mais. Já estava pagando as dívidas. Já estava pagando tudo. Uma dívida para pagar em 20 e tantos anos. Credibilidade voltando. E eu percebi lá na montanha de que aquele Douglas inteligente para os negócios, aquele Douglas que falava bem em público, lá que eu dei esse estalo, putz, Deus capacita, Deus que faz isso, Deus que te dá essa oportunidade. E eu percebi que tudo aquilo de bom que eu tenho
para a vida empresarial, para a prosperidade, para a condução da família, vinha de Deus. E se aquilo vinha de Deus, tudo vinha de Deus. E eu comecei a ter uma conexão muito grande e passei lá a quinta, a sexta, o sábado e o domingo numa imersão maravilhosa e voltei de lá extremamente transformado. De lá para cá, a minha vida, aí sim, de lá para cá já tem 1 ano, foi março do ano passado, vai fazer agora março 1 ano, março de 2023. Eu desci da montanha, a gente voltou no domingo e eu voltei, eu quero me converter a Cristo. Eu, num ato sem entender muita coisa que estava acontecendo, eu aceitei Jesus na montanha. Teve um encontro com Tive ele. um encontro face a face. Viu que havia uma Eu nem vida. lembro a última vez que eu chorei na vida. Antes do Legendários. Mas lá eu me derramei. Eu nem lembrava que a última vez que eu tinha chorado. Douglas e Deus. Só. Foi mágico, foi transformador. Tive a oportunidade de conversar com muitos irmãos, muitas pessoas da minha família. Lá a gente é dividido em famílias. E uma dessas pessoas foi o Rafael Lisboa. A gente conversou muito, a gente aproximou muito. E a nossa comunhão foi muito forte lá na montanha. E ele me deu vários ensinamentos muito poderosos, assim. E eu voltei de lá no ônibus com ele e falei: Rafa, eu estou muito impactado. Eu quero ir para a igreja. Eu quero beber mais dessa fonte. Eu quero entender mais quem é esse Jesus. Jesus, Filho de Deus, morreu na cruz. Isso eu sabia. A religião ensina isso, né? Mas quem é o Jesus? Que ressuscitou. Quem é Jesus que está recheado de milagre? Quem é Jesus que está no meio dos ímpios e está convertendo e está curando? E está trazendo a visão e está trazendo... Quem é esse? Eu queria saber. Mas eu tinha um problema, que era trazer a Bibiana para esse mundo. Porque ela não estava nessa mesma vibração, ela não estava nessa mesma energia, ela não estava com esse Espírito Santo. Essa atmosfera, né? E o Rafa falou: hoje à noite, domingo, a gente vai para a igreja todo mundo para receber o Legendários e ela vai como convidada. Então você vai chamar ela para ir como convidada. Falei: Rafa, eu não sei. Aí a gente ficou sabendo que as esposas estariam na recepção na igreja, em Patos, para poder receber os maridos. A gente chegou aqui. E antes de chegar aqui eu falei: Rafa, eu não sei se minha esposa vai estar lá. Eu não sei se a Bibiana vai estar lá, porque ela não é desse mundo, ela não é da igreja, ela tem outra criação, ela está com a mãe dela, com o avô, no centro espírita desde criança, isso, aquilo, outro e tal. E eu queria que ela bebesse dessa água, eu queria que ela tivesse aqui, queria falar tudo para ela, eu queria... E ele falou: Douglas, ela precisa ir hoje à noite. Você não tem que fazer nada a não ser orar. Abre um propósito. Eu falei: o que é propósito, Rafa? Ele falou: propósito, quando você abre um propósito de jejum, um propósito de oração. Eu falei: que propósito de jejum? Jejum intermitente? Jejum que você fica... Ele falou: não, jejum espiritual. Uma coisa que você gosta demais. Eu falei: sorvete. Ele falou: deixa de comer sorvete uns dias. E nisso Max Lucas, nosso irmão, tava entrando no ônibus com um monte de pote de sorvete. Um monte de pote de sorvete, uns 10 potes de sorvete. Irmão, quem quer sorvete? Voltando de João Pinheiro. E ele estendeu um sorvete pro Rafa, um sorvete para mim. Eu falei: Rafa, vou começar esse propósito agora, então eu não quero mais sorvete. Em propósito da Bibiana poder virar o culto. E uma coisa muito simples, mas eu peguei assim. E a Bibiana veio no culto, que ele falou: Douglas, ela precisa ir, porque lá não é a sua força. Lá é o Espírito Santo. Já não é do seu jeito. Não é mais você achando que vai ser do seu jeito. Convence ela só de ir. E assim ela veio. No domingo. Foi lindo. A gente veio, todo mundo de laranja. Todo mundo impactado, todo mundo queimado de sol. Aquela energia maravilhosa. Chorando, sorrindo. E começou os testemunhos. Aí na terça-feira teve culto, ela veio de novo. Aí na quinta-feira ela teve culto, ela veio de novo. E já tem 1 ano que a gente não para de vir. E que a gente não perde um culto. E que a nossa vida vem sendo transformada. E que a gente de fato conheceu Jesus. E que a gente vem aqui pra dentro glorificar o nome de Deus. E que a gente vem louvar a Deus. Que a gente vem cantar. Os e filhos, né, Douglas? É impressionante
impressionante como a vida dos meus filhos estão sendo extremamente impactadas positivamente com Cristo. Eu fico muito feliz de saber que eles estão numa direção do céu, numa direção de que eles não precisam de mais nada, a não ser continuar firme em Deus. Porque o céu não está em crise. Eu tenho um pastor que fala isso. E se a gente Deus tiver tá no controle. conhecimento da paternidade de Deus para conosco, a gente não tem medo de nada. É isso. E o Douglas, que queria ver aquele Jesus dos milagres, viver os milagres, o Douglas começou a ver isso. Eu me lembro de um milagre que Jesus fez na vida da Bibiana. Amém. No hospital Vera Cruz, se não me engano. E Douglas começou a ver outros milagres. E hoje, depois de Cristo, desse encontro, nós podemos dizer que a credibilidade voltou, a alegria verdadeira voltou, que não é a alegria movida pelas coisas, não é a alegria movida pelos jogos, não é movida pela bebida, é a alegria que vem do alto. Depois de tudo isso, nós ganhamos um grande presente que foi o João, né, que hoje é o nosso bebê, que Amém. Está crescendo na graça, dentro da igreja. Hoje Douglas tem a sua empresa de volta, não aquela, mas outra empresa de credibilidade, e vai alcançando o âmbito nacional. E nós entendemos que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz assim: aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Então hoje nós podemos dizer de um Douglas, Bibiana e filhos que vive uma novidade de vida. Por quê? O Douglas não está mais sozinho. O Douglas não é mais compulsivo pelos jogos, não é compulsivo pela bebida. Hoje o Douglas é filho de Deus. Ele entendeu a paternidade, ele sabe que tem um pai que cuida, que zela, que provê, que direciona, que honra, que abençoa, que exorta quando precisa. Hoje o Douglas entendeu a essência da plenitude de Deus no coração do homem. Hoje eu estou de frente de um novo homem, de todos os seus títulos profissionais, de todos os seus bens profissionais. O que você tem de mais belo, mais puro, é de dizer assim: Douglas Alves Andrade da Silveira é um grande homem de Deus. Um homem que cuida da esposa, um excelente marido, um excelente filho, um excelente pai, uma excelente ovelha, que se torna daqui uns dias um dos grandes líderes da igreja. E é isso que Jesus faz com a gente. Ele nos encontra nos momentos mais difíceis e complicados e nos coloca numa posição de honra, numa posição que nós nunca imaginávamos que um dia nós estaríamos. Os 6 milhões de prejuízo não se compara com o preço que ele pagou na cruz pelo Douglas, que ele pagou pelo Lélio. E mediante tudo isso, que nós poderíamos ficar aqui tempos e tempos falando, esse novo Douglas, esse homem de Deus, qual é o conselho que você deixa para tantos que vai nos assistir, vai nos ouvir, tantos lares que esse podcast vai chegar? Qual é o conselho desse Douglas para tantas pessoas? Muito bom mesmo, pastor. Se eu puder resumir, assim, eu vou voltar no apóstolo Paulo. São várias passagens assim que eu me identifico muito. Essa de cuidado para quem está de pé, para que não caia, mexe muito comigo, porque quando a gente está de pé, e aqui traz diversas revelações, quando a gente está de pé, isso pode ser de pé na família, no relacionamento, com as amizades, espiritualmente falando, conexão com Deus, ou até profissionalmente, como foi a grande chave na minha vida, tanto de ascensão quanto de queda. Cuidado, tenha temor a Deus, tenha relacionamento com Deus, se alimente da palavra.
Tem uma passagem que fala também que as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado. Se você se considera ter bons costumes, se você considera ser uma pessoa bem criada, se você considera ser uma pessoa de Deus, cuidado, as más companhias podem corromper isso. Tenha comunhão e esteja na mesa com pessoas que querem também glorificar o nome de Deus. Eu comecei a ficar chato. E eu até tenho que me policiar em relação a isso. Vivendo primeiro amor a Cristo, e eu acredito que eu estou imerso nele até hoje, depois ainda de um ano. Vai permanecer para sempre. E que ele não acabe. Eu quero falar de Jesus a todo momento, em toda reunião. Eu quero trazer algum ensinamento, porque a Bíblia é rica em ensinamento e sabedoria em qualquer mundo. No mundo de uma discussão familiar, no mundo de uma discussão de negócio, no mundo de uma discussão pastoral, em qualquer mundo, a Bíblia ela serve de luz. Então eu quero usar isso, eu não quero estar fora do senho da vontade de Deus em nenhum momento. E tem ajuste para fazer, um monte ainda de ajuste. É um processo. É um processo. Mas eu estou muito feliz com tudo que tem acontecido. Eu tenho sim vivido muitos milagres. A gente falar de milagre, a gente tem que gravar outro podcast. Mas você mencionou um milagre da Bibiana. Eu quero só mencionar um milagre na gravidez do João. Lembro. Esse milagre foi maravilhoso. Ali eu vi a presença de Deus mesmo, da Bibiana ter um grande sangramento. De um médico falar que provavelmente tinha perdido o bebê, uma poça de sangue nos pés dela. E ela chorando muito. Eu não estava no Carmo do Paranaíba no dia, ela me ligou. Passou pouco tempo, fez a ressonância e estava tudo bem com o bebê. Aquilo, ao longo de algumas horas, a gente viveu um luto, porque o médico ele foi muito direto, simples, e dos casos que eu já vi, nenhum sobreviveu desse nível de sangramento. Então ali a gente viveu um milagre maravilhoso, e hoje o João está aí com 5 meses para glorificar o nome de Jesus. O senhor esteve no hospital e a gente fez uma oração, o senhor fez uma oração poderosíssima, numa noite de segunda-feira, de RPM dos Legendários, desceu todo mundo de Legendários, foi lá para o hospital, a Bibiana sofrendo graves cólicas de pedras nos rins. E debaixo de oração, debaixo de cuidados médicos, no outro dia a Bibiana urinou a pedra nos rins, que muito provavelmente iria ter que passar uma semana com muita medicação. Ali foi um outro grande milagre. E assim tem milagre demais, todo dia acontecendo. Milagre na vida espiritual, profissional, tudo. E Deus usando pessoas para poder atuar, e Deus usando pessoas para poder prover e tudo mais. Eu estou muito feliz. Eu quero dizer que, de fato, eu encontrei Jesus, aquela promessa de eu vou parar de beber só depois que pagar a conta e tal. As contas foram pagas com quase 2 anos de contas todas pagas para a glória de Deus. Louvado seja então, Deus. Hoje eu vivo uma nova vida, uma vida entendendo e valorizando os recursos financeiros de outra maneira, entendendo e valorizando os recursos familiares, as pessoas, a Bibiana, os meus filhos de uma outra maneira. Então faço de tudo hoje para estar em casa de segunda a segunda. Tenho negócios, preciso viajar, mas hoje a minha família ela é 100% de prioridade. Tem um monte de afazeres durante o dia, tem um monte de reuniões. Está na igreja sempre. Estou na igreja os 3 cultos, estou na igreja envolvido em projetos, a gente está junto no que for necessário, e eu não quero mais viver uma vida fora dessa. Esse é o conselho. E nós vamos encerrar com Mateus 6,33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E eu não poderia terminar esse podcast sem agradecer a Bibiana. Amém. Bibi, que Deus te abençoe. Você foi, e será uma pessoa muito importante na vida do Douglas. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa. E se toda mulher agir na sabedoria que você agiu no momento de tanta dificuldade de vocês, principalmente do Douglas, eu acredito que os casamentos e famílias serão melhores. Então você tem uma parcela muito importante. A glória é toda de Deus, a honra é toda sua. Que Deus te abençoe, abençoe seus filhos, sua mãe, sua casa, seus familiares. E nós te amamos muito. Douglas, muito obrigado por este momento tão importante na minha vida com você. Amém. Você é uma pessoa que eu admiro, sou eternamente grato.
Se hoje eu estou nas maratonas, é devido a você me incentivar, ter paciência comigo. Pastor maratonista. Que vem a Rio de Janeiro, iremos correr no Rio. E louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida e vai continuar fazendo. E nós vamos encerrar esse podcast com uma oração sua. Amém. Abençoando a nossa vida e abençoando todos os nossos ouvintes. E dizer que nós estamos aqui na Rua Ouro Preto, 715, no bairro Santo Antônio, Patos de Minas, Minas Gerais, Igreja Evangélica Fé e Milagres. Ore por nós. Maravilha. Feche seus olhos, vamos nos conectar, vamos encontrar com o Pai. Senhor Deus, Espírito Santo de Deus, obrigado por esse momento. Obrigado por essa oportunidade, Pai. Que essa mensagem possa chegar aos corações daqueles que precisam, que essa mensagem possa edificar aqueles que estão com necessidade, Pai. Eu venho através dessa oração, Pai, te pedir que o Senhor liberte todas aquelas pessoas que estão passando por problemas com vícios, todas aquelas pessoas que estão presas, Pai, na mão do inimigo, na mão do inferno, Pai. Que o Senhor possa libertá-las, que o Senhor possa abraçá-las e conduzi-las ao teu caminho, Pai. Que a sua palavra seja encontrada, Pai. Que essas pessoas possam enxergar a tua face assim como eu enxerguei, Pai. Que possam entender o verdadeiro propósito da nossa vida, Pai. Quero estar dentro da sua vontade e viver uma vida abundante, assim como o Senhor tem para nós, Pai. Em todas as nossas áreas, Pai. Em todas as áreas da vida, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez e ainda continua fazendo na minha vida. Eu aproveito para agradecer e glorificar o teu nome através desse projeto, Pai. Que esse projeto possa continuar de uma maneira brilhante, que várias pessoas, vários testemunhos, várias histórias legais sejam contadas aqui e que alcance verdadeiramente os corações daquelas que mais precisarem. Em nome de Jesus, te agradeço bastante, Pai. Amém. 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 Um beijo e Deus abençoe vocês. E até o próximo podcast. Em nome de Jesus. Até mais, pessoal. Um abraço.